PT, nós estamos ouvindo em entrevistas os candidatos ao governo do estado de São Paulo. Hoje quem está aqui no nosso estúdio é o candidato ao governo do estado pelo PT, Fernando Haddad. Candidato, muito obrigada por ter vindo. Seja bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Thaís, é uma satisfação estar com vocês. Estou à disposição para qualquer pergunta. Espero atender as expectativas dos nossos ouvintes. A gente tem usado aqui esse espaço no começo da conversa, candidato, para fazer com que o candidato se apresente aqui ao nosso ouvinte, não é? Acho que no caso do senhor eu vou inverter um pouco, porque o senhor já é mais conhecido do ponto de vista político. Já foi prefeito de São Paulo, foi ministro, candidato a presidente. Mas queria começar aqui a nossa conversa, então, perguntando o seguinte: do seu plano de governo, que vai ser apresentado oficialmente hoje à tarde, inclusive, não é? Isso. Qual é o ponto ali que é mais caro ao senhor como político, como candidato, aquele que, caso o senhor seja eleito, daqui 4 anos vai querer ser lembrado por esse ponto? Olha, na verdade, Thaís, nós estamos com uma crise pós-pandemia que nós vamos ter que enfrentar alguns problemas graves, né? E, obviamente, que saúde, educação e segurança estão na cabeça do eleitor. O eleitor, qualquer cidade que eu visito, a pessoa pergunta. Agora, eu acho, sinceramente, que a gente tem que olhar mais atentamente para a questão da educação. Teve muita evasão de jovens, tanto do ensino médio quanto do ensino superior. Muita evasão, cerca de 30%. O desempenho dos jovens ao final do ensino médio, hoje em São Paulo, é o equivalente ao 8º ano do ensino fundamental. E nós temos em algumas cidades do estado de São Paulo, do interior, 50% de crianças até 10 anos que ainda não aprenderam a ler corretamente. Então, eu sei que a questão da saúde preocupa muito. Você tem 1 milhão de procedimentos atrasados. O governo fez muito pouco para acelerar a fila do SUS, mas eu estou muito preocupado com a nossa juventude e a nossa criançada aí, que sofreu sem conectividade, sem professor, sem escola aberta e não está tendo a atenção devida. Então eu quero, evidentemente, até como professor que sou, como ex-ministro da Educação, eu quero dar às famílias paulistas um aceno de que nós vamos cuidar das nossas crianças e jovens no que diz respeito à educação. A saída para isso é a educação em tempo integral? Dá para implantar isso no estado de São Paulo em quanto tempo? Olha, Pedro, você não vai ter condições de fazer a escola de tempo integral num prazo recorde. É um processo gradual de transformação. Agora, mais importante do que a quantidade de horas que você passa na escola, quanto mais melhor. Mas você tem que ter projeto pedagógico, que é o que está faltando para as escolas de São Paulo. O projeto pedagógico não está adequado, mesmo nas escolas de tempo integral. Por isso que os alunos em tempo integral estão saindo com conhecimentos aquém do ano em que estão matriculados. Então, ou a gente faz um projeto pedagógico... Mas como é que se muda isso? Não é tão difícil, Thaís. Eu vou te dar um exemplo. Você sabe que o ensino médio ele é atribuição exclusiva dos governadores. Sim. Não é nem do presidente da República, nem do prefeito, é do governador. Mas quando eu era ministro, eu quis dar uma demonstração do que era possível. E eu construí um projeto pedagógico que é o dos institutos federais. Nós tínhamos 140 escolas técnicas, eu mudei o projeto pedagógico e construímos uma rede com 1 milhão de alunos em 600 unidades. Institutos federais. O que aconteceu? No PISA, nos exames nacionais, o PISA é um exame internacional, os alunos brasileiros dos institutos federais têm as melhores notas. Por quê? Porque o projeto está adequado. Não tem jovem inteligente, jovem burro, todo mundo é capaz de aprender. Agora, você tem que estar inserido num contexto em que o professor está valorizado, em que o projeto faz sentido, dialoga com a realidade da juventude, aí você termina o ensino médio. Quanto custa isso, prefeito? Olha, o Instituto Federal, ele é um padrão de excelência. Ele tem o custo de uma escola da Europa. Então, ele tem um custo elevado. Agora, o projeto pedagógico está pronto. Então, nós vamos ter que fazer... O que eu quero fazer? Pegar esse projeto pedagógico e ir transformando as escolas de ensino médio de São Paulo, utilizando Paula Souza, utilizando ETECs e FATECs, utilizando toda a estrutura já montada, para não ficar replicando a estrutura, e ir convergindo para um padrão de excelência.
Candidato Fernando Haddad, bom dia, Marco Antônio Sabino. A gente tem feito sempre a mesma pergunta aqui para todos os candidatos, e não poderia ser diferente com o senhor. Cracolândia. O senhor é a favor, bem objetivamente? A gente sentiu que nenhum dos candidatos no debate foi objetivo, mas aqui o senhor tem oportunidade e tem para isso. O senhor é a favor ou contra internação compulsória e internação voluntária? Sabino, eu vou ser muito direto, porque eu criei um programa que foi avaliado por ONGs de fora do Brasil e que atestaram a correção do nosso programa. Para mim é o seguinte, tem pessoas, quando a pessoa tem qualquer tipo de vício, pode ser álcool, pode ser droga, pode ser o que for, lícita ou ilícita, e coloca em risco a sua integridade física ou a integridade física de alguém, a lei estabelece que um médico pode atestar e internar essa pessoa. Não tenha dúvida disso. Então a internação, na forma da lei, ela é adequada para alguns casos. Mas ela não pode ser generalizada porque ela não funciona de forma generalizada, a compulsória. Quando a pessoa... Tem muitas pessoas que querem se internar. E essas pessoas merecem uma chance. Às vezes a pessoa fica de 3 a 6 meses numa comunidade, né? Às vezes tem vínculo religioso, às vezes não tem, às vezes é laica, e ela consegue se superar. Agora, o que eu tenho observado em Lisboa, Amsterdã, Vancouver, dentre outras cidades do mundo, se você oferecer teto para essa pessoa, vincular essa pessoa a um CAPS, ou seja, tratar, teto, tratamento, e abrir uma frente de trabalho de acordo com a condição de saúde dessa pessoa, essa pessoa ela começa a reduzir o consumo instantaneamente. Ela fumava 30 pedras de crack, dali a 2 meses ela está fumando 15, dali a 6 meses ela está fumando 3, e aí, conforme os especialistas falam, a pessoa lembra que tem filho, lembra que tem mulher, lembra que tem mãe, e ela começa a se reorganizar. E às vezes sai definitivamente do vício. Agora, com isso o senhor não conseguiu resolver o problema da Cracolândia no seu governo? Eu resolvi 2/3, né? Eu resolvi 2/3 atestado por uma ONG internacional. E em 2 anos de programa. Agora, por que um programa que estava dando certo foi descontinuado? Essa é a pergunta que deve ser feita. Fui o primeiro prefeito a falar, esse problema é meu, eu vou. Eu não joguei nas costas de ninguém. Porque é o que se faz na política, joga pro outro, isso é problema do governador, tráfico de droga é problema do governador. É óbvio que é problema do governador, mas não é só do governador. Então eu fiz uma parceria com o Alckmin, que era governador do PSDB, e fizemos o Braços Abertos. Tava dando certo, aí chega o Dória, bolsa crack, bolsa isso, bolsa aquilo, corta o programa, derruba os hotéis, e aí resolveu. Tem 3, 4 vezes mais pessoas hoje lá no centro da cidade do que tinha quando eu deixei a prefeitura. Candidato, essa questão das Cracolândias não é uma questão exclusiva de São Paulo, né? Claro que o tamanho aqui da Cracolândia de São Paulo é proporcional ao tamanho da cidade, mas a gente tem isso também acontecendo em cidades do interior. Então, como governador do estado, já que essa é uma responsabilidade compartilhada, qual seria a sua política em relação a Cracolândias na capital do estado e nas outras cidades também onde existe esse tipo de consumo de drogas? Nós vamos começar exatamente pelo começo. O começo é tirar a pessoa da rua. Aquela pessoa está ao relento. Você não consegue tratar uma pessoa na rua. Não tem como você abordar uma pessoa que está na rua. Você nem sabe onde ela vai estar no dia seguinte. Ela pode estar em outro bairro, ela pode estar em outra cidade. Então a primeira coisa é acomodar essa pessoa. Ela tem que ter um quartinho, por mais simples que seja, e geralmente é muito simples, ela tem que estar abrigada. Aí você vai usar o SUS. Essa pessoa tem que estar referenciada a um CAPS, que é um Centro de Apoio Psicossocial. Sem um acompanhamento médico, essa pessoa não vai sair da droga. Não consegue. E a terceira coisa é começar a criar uma oportunidade, uma porta para a pessoa sair da droga. Se ele não tiver... Aí muitas pessoas me perguntavam, mas Haddad, essa pessoa consegue trabalhar? Com carteira assinada, não. Ela não tem condição de trabalhar 4 ou 8 horas por dia. Mas você começa, como recomenda a chamada laborterapia. Essa pessoa começa varrendo rua, ou fazendo marcenaria, ou fazendo jardinagem, 1, 2 horas por dia. Dali a 2, 3 meses, ela vai estar meio período em atividade laboral.
Dali a 6, ela começa a se reorganizar. Agora, ele me perguntou, Sabino, tem gente que coloca em risco a sua própria vida ou ameaça a vida. Bom, aí você tem, nesse caso mais extremo, cabe a internação compulsória. E nos casos intermediários, a chamada internação voluntária. A pessoa muitas vezes pede a internação e um médico recomenda e diz, não, nesse caso específico, você pode fazer a internação voluntária. Candidato, ainda tem muito assunto para a gente falar aqui, mas só queria fazer mais uma pergunta em relação a esse ponto específico. Esse modelo, pelo menos é o que os críticos dizem, não realimenta o tráfico na medida em que você repassa como Estado dinheiro e um lugar para que essas pessoas fiquem, mas que também pode ser ali encampado pelo tráfico, cria-se uma situação mais confortável para o tráfico continuar atuando? Ao contrário, quando você referencia a pessoa num CAPS, você vai segregando a pessoa o drogadito, né, a pessoa que é dependente, do traficante. Quando a pessoa não tem uma casa, não tem um teto, aí você não sabe o que é o quê. Quem é o traficante e quem está sendo explorado pelo tráfico em virtude do seu vício. E eu sou 100% a favor de separar o joio do trigo. Um é vítima e o outro é algoz. E o que aconteceu lá no Braços Abertos? Diminuiu a criminalidade, porque a pessoa parava de bater carteira, de roubar celular para trocar por uma pedra de crack. Então você começa a dar dignidade para a pessoa sair daquela situação. E eu posso te assegurar, não tem um ser humano que não agarre uma oportunidade quando lhe é dada. Não existe essa pessoa. Sobretudo alguém que está naquela condição, na sarjeta. Você não vai acolher quem está na sarjeta, você vai acolher quem então? Então nós temos que ter dignidade de acolher essas pessoas. Elas querem sair dessa situação. É que não é fácil. E para isso que o Estado existe, o SUS existe para isso. Candidato, Sônia Blota, um prazer estar conversando com o senhor aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes. O senhor já se declarou veementemente contra a privatização da Sabesp. Sim. Eu gostaria de perguntar sobre concessões. O senhor pretende rever alguma concessão feita pelos governos do PSDB, das estradas do Estado, por exemplo, se o senhor for eleito? Olha, Sônia, eu tenho muita preocupação com uma mudança de postura em relação às concessões. Antigamente, uma pessoa fazia um contrato de concessão. E eu sou a favor. Imagina você, precisa duplicar uma estrada. Pô, em vez de você tirar dinheiro da educação da saúde, você pega um empresário privado que tem dinheiro, ele duplica, cobra pedágio durante 15, 20 anos e depois entrega a estrada para você. Ou refazer o contrato ou assumir a administração. Nada contra. Mas qual é o padrão? O padrão é que, ao vencer o contrato, como o investimento já está feito, o pedágio cai. Essa é a regra no mundo. Em São Paulo, isso não acontece. O contrato vence e o pedágio não cai. Ele é renovado, só que o investimento já foi feito. Por que você está renovando pelo mesmo valor se o investimento já foi amortizado durante 20 anos? Eu não gosto disso. A outra coisa que eu não gosto, um contrato que vai vencer em 2028, como aconteceu aqui em São Paulo. Aí o Rodrigo Garcia estendeu para 2038. Bom, quem tinha que tomar essa decisão era o governador em 2028. Por que você vai antecipar a renovação de uma concessão? Essas coisas inspiram cuidados e, sinceramente, ele acaba levantando suspeitas sobre por que está sendo feito assim. Pô, deixa o governador da época, o prefeito da época, do vencimento do contrato, tomar a melhor decisão. Agora aprovaram uma lei na Prefeitura de São Paulo, textual, dizendo que um prefeito pode renovar o contrato antes do vencimento. Qual é o objetivo disso, afinal de contas? Olha, eu sou administrador público há 22 anos. Isso nunca aconteceu. Você respeita o prazo do contrato e deixa o eleito da época do vencimento tomar a decisão. Agora virou moda. Eu pego um contrato que vai vencer daqui 10 anos, chamo o concessionário, não sei o que está sendo discutido e renovo um contrato, porque posso perder a eleição? Olha, isso aí não devia ser nem admitido pelo Ministério Público, na minha opinião. E no meu governo isso não vai acontecer. Eu jamais vou pegar um contrato a vencer
sabe, para chamar o concessionário para fazer alguma coisa sem transparência. Não dá para ser assim. Prefeito, o senhor, quando esteve no comando aqui da cidade de São Paulo, ampliou o número de ciclovias na cidade, né? E esse foi um assunto até lembrado pelo senhor na chegada aqui, porque foi uma provocação de intenso debate com José Paulo de Andrade aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. E é claro que a gente não pode deixar de passar por esse assunto, né? Senão o Zé Paulo vem puxar nosso pé aqui depois. O senhor acha que essa política de ciclovias deu certo em São Paulo? Como governador do estado de São Paulo, nós temos outras grandes cidades, né? Que o governador administra também, Campinas, Guarulhos. O senhor pretende levar essa política de ciclovias para as grandes cidades do estado de São Paulo, caso vença a eleição desse ano? E se me permite, Pedro, complementando, o ex-prefeito Bruno Covas dizia que o senhor fez ciclovias em São Paulo como alguém que joga orégano em pizza, ou seja, sem nenhum planejamento. Isso é até uma falta de educação com a CET. Não é o prefeito que define onde vai passar a ciclovia, são engenheiros da CET. Agora, na política, esse bate-boca aí não leva a lugar nenhum, sabe? Deixa eu falar com toda a franqueza. Faixa e corredor de ônibus, trilho e ciclovia é o futuro do mundo. Não tem o que fazer, não adianta brigar com uma realidade. Nós estamos com um problema de sustentabilidade no mundo. Nós estamos com um problema de emissão de poluentes. Nós estamos com um problema de trânsito caótico. Nós estamos com um problema de morte no trânsito. Toda a recomendação do mundo é transporte ativo, calçada e ciclovia, e transporte público, faixa de ônibus e trilho. Não, mas isso é muito bonito para qualquer cidade do mundo. Agora você pega São Paulo, por exemplo. O sujeito tem a oportunidade de ter um carro. Aí o senhor está falando para ele deixar o carro em casa, para ele demorar 8 horas para chegar no trabalho, e o transporte público não oferece o mínimo de qualidade para que esse convite que o senhor está fazendo seja feito para ele. Como que a gente fala para o sujeito que está no carro agora, ouvindo essa entrevista aqui, que ele vai ter que deixar o carro dele em casa, em vez de gastar meia hora para chegar no trabalho, ele vai ter que gastar 2 horas... Ninguém vai obrigar ninguém a deixar o carro em casa. Não é obrigar, mas é um convite, né? O que você faz é o seguinte, à medida que você expande linhas de trem, metrô e corredores de ônibus, a velocidade do veículo aumenta e a pessoa tem a alternativa de usar o transporte público. Se você for em Paris, tem trânsito em Paris. E é uma cidade que conta com, 400 estações de metrô. Isso. Mas você tem a alternativa. Você quer o carro, você tem o direito de usar o carro. Tem lugar que você nem tem mais o direito de usar o carro sem pagar pedágio. Pedágio urbano. Londres, por exemplo, você tem pedágio urbano para desestimular as pessoas a usar o carro. Então o mundo está entrando numa fase em que nós vamos ter que ser criativos. São Paulo foi premiada pela maior ONG de mobilidade urbana do mundo, com sede em Nova York, pelo plano de mobilidade urbana. Então, nós vamos ter que raciocinar em termos modernos. Termos modernos é transporte ativo, a pessoa tem que poder caminhar em segurança. Quando eu troquei a iluminação pública de São Paulo por LED, era pensando em transporte, sabia? Porque as pessoas têm que caminhar do ponto de ônibus até a sua casa e ninguém se sentia seguro à noite em São Paulo. Aliás, São Paulo nem tinha transporte noturno. Entre meia-noite e 5 da manhã, as pessoas ficavam ao relento porque não tinha transporte público. Agora, do ponto de vista... Esse é o caminho, não tem jeito. Candidato, do ponto de vista do governo do Estado, né? Já que essa é a pauta aqui. A gente tem a eleição que acontece agora em outubro. São deliberações diferentes, né? Que cabem às prefeituras e ao governo estadual. Plano de transporte. É trilho. E de que forma o senhor vê hoje os motociclistas, as motocicletas, nesse grande emaranhado do trânsito do Estado de São Paulo, já que esse é um vetor de muitos acidentes e de grande expansão nesse momento, por causa também da expansão dos deliveries, né? O motociclista hoje está exposto de uma forma que não estava antes, né? Você tem toda a razão. Você sabe que nós conseguimos reduzir 50% as mortes no trânsito em São Paulo. As pessoas não... Nós estamos falando de 750 vidas que foram salvas por ano na cidade de São Paulo depois do plano de mobilidade urbana. Nós estamos falando de 14 mil pessoas a menos na fila da prótese e da órtese. Porque nós reduzimos o número de acidentes fatais e acidentes não fatais. Reduzindo, por exemplo, segundo recomendação da OMS,
a velocidade máxima das vias 50 km por hora. Você não vê mais a quantidade de motociclistas que morriam 15 anos atrás em São Paulo. Caiu de 2014 para cá, ou seja, não são nem 15 anos, são 8 anos. Caiu metade o número de mortes de motociclistas, ciclistas, pedestres e condutores de veículos motorizados. Então, o caminho é esse. O caminho é você civilizar o trânsito. Agora, no caso do governo do estado, respondendo a tua pergunta, é trilho. É trilho. O governo do estado tem que casar com trilho. Não tem alternativa. Não tem cabimento a China fazer 30 mil quilômetros de ferrovia no país em 30 anos e São Paulo não está conectado a Campinas. Não está conectado a São José dos Campos. Por trilho. Eu ia para Votuporanga, terra dos meus tios, de trem. Eu ia para Andradina, terra dos meus tios, de trem. Passava a noite no trem dormindo e acordava lá. Tínhamos 17 mil quilômetros de ferrovias em São Paulo, hoje nós temos 2 operacionais para transporte de passageiro. Então, ou a gente, de novo, o mundo inteiro está olhando para o trilho, inclusive trilho sobre superfície. Não é todo mundo que tem grana para cavar túnel de metrô, tem muito trilho de superfície no mundo inteiro, com bons resultados. Então, ou o governo do estado se atualiza. O nosso governo está muito desatualizado em relação às tecnologias disponíveis. Pega o caso, para sair do transporte, da conectividade. A gente deixou as nossas crianças e jovens sem conexão nas escolas durante 2 anos. Em vez de aproveitar a tragédia que foi essa pandemia e fazer alguma coisa para deixar um legado para as futuras gerações, um aprendizado em relação a esse susto que levou 680 mil brasileiros, não investiu em fibra ótica, não investiu em banda larga. E sem comunicação e transporte não tem capitalismo, não tem empreendedorismo, não tem nada que funcione. Candidato, falar um pouquinho de política. O senhor teve um candidato que concorreria com chances ou não importa, com outro senhor. Aliás, 2, né? O senhor teve Márcio França, que acabou integrando sua chapa, e o senhor tem Guilherme Boulos, né? Que desistiu e vai ser candidato a deputado. Já tem um acordo firmado para o senhor apoiar, para o PT apoiar, para a sua coligação apoiar Guilherme Boulos para prefeito em 2024? Olha, eu acho que foi uma das engenharias políticas mais bem feitas da história de São Paulo a gente conseguir uma aliança do Lula com o Alckmin para defender a Constituição de 88 e a democracia, os direitos sociais da Constituição de 88 e o regime democrático. O Alckmin, no Anhangabaú, anteontem, fez um belo discurso lembrando da campanha das diretas. Se não fosse aquilo tudo, a gente estava sob o regime militar até hoje. A nossa liberdade dependia de uma coalizão de forças democráticas que colocasse as suas divergências em suspenso para defender a soberania nacional e a soberania popular. Então eu lembro do Alckmin porque antes do Márcio e do Boulos, quem assumiu a vice-presidência na chapa do Lula foi o Alckmin. E ele, Alckmin, que ao deixar a disputa pelo governo do estado, abriu o caminho do entendimento entre o Márcio, o Boulos e eu. E você veja que eu tô com um palanque que vai do Boulos ao Alckmin, passando pela Marina, pelo Márcio França, obviamente que o próprio Lula, com 6 partidos na coalizão, para dar um rumo para a economia e para os direitos sociais. E é óbvio que nós fizemos compromissos. O compromisso com o Márcio era de que ele seria o único candidato a senador da coalizão. Você veja que o próprio PSOL também não lançou candidato a senador. Uma coalizão em torno dele para o Senado, e ele lidera as pesquisas. Uma coalizão em torno do meu nome para o governo do estado. E não uma coalizão, mas um compromisso do PT, aí do PT, não de todos os 6 partidos, de que ele vai nos representar no pleito de 2024. O Boulos. Ministro, então, continuando nessa questão política, segundo as pesquisas de opinião, o senhor tem uma certa distância dos demais candidatos, né, para o primeiro turno. No segundo turno, pode ser um pouquinho mais apertado, já que os eleitores dos seus adversários, Rodrigo e Tarcísio, podem se unir. Como convencer, candidato, o eleitor com esse perfil? Olha, eu não acredito que o eleitor tradicional do PSDB vai embarcar no bolsonarismo de novo. Não acredito nisso. Alguns vão, mas não acredito que todos.
como aconteceu com o Bolsonaro em 2018, que um candidato do PSDB ao governo do estado abraçou a candidatura do Bolsonaro explicitamente. Na minha opinião, concorrendo para um desfecho trágico de um partido do qual nós éramos adversários, mas tínhamos respeito, que era o PSDB, de um Montoro da vida, de um Covas, de um Fernando Henrique. Eu acho que o Dória fez muito mal para o PSDB ao abraçar a candidatura do Bolsonaro. Eu não acredito que isso vai acontecer de novo. Não quero acreditar. Porque tem muita coisa em jogo. A recondução desse governo federal para mais 4 anos. Ele já tem o Centrão com orçamento secreto. Tem o Executivo. Se ele nomear mais 4 ministros supremos, acabou a democracia. Acabou. Esquece. Esquece Constituição, esquece democracia. Eu não quero crer que as pessoas, além de reconduzir Bolsonaro, vão dar São Paulo, que é um país, também para esse grupo político que não tem nenhum compromisso, né, com as regras do jogo. Nenhum compromisso. Imagina você, faltando 60 dias para a eleição, torrar 140 bilhões de reais para tentar comprar voto, comprar a simpatia do eleitorado, tendo ele lutado como ninguém contra o auxílio emergencial durante a pandemia. Inclusive, ele cometeu a atrocidade de cancelar o auxílio antes de vacinar o povo. Por isso que morreram 400 mil brasileiros no segundo ano da pandemia com vacina, contra 200 mil no primeiro ano sem vacina. Cortou o auxílio e deixou de vacinar. Então, eu sinceramente, eu falo isso como cidadão antes de mais nada, independentemente de estar concorrendo, não dá para o Brasil, um país importante demais para continuar nessa aventura. Candidato, a gente tem tocado aqui num assunto também nessa série de entrevistas, que são as universidades públicas aqui de São Paulo, né? A USP, Unicamp, o debate sobre a autonomia dessas universidades. O senhor foi ministro da Educação. O que o senhor pensa sobre o orçamento que é destinado para essas universidades? O senhor propõe algo diferente para melhorar a qualidade do ensino ou para buscar uma outra forma de financiamento que possa fazer com que as universidades cresçam mais? Qual que é a tua proposta para esta área? Olha, eu sou 100% a favor da autonomia universitária. A USP é o que é, a Unicamp é o que é, a Unesp é o que é, porque elas têm liberdade de gerir o seu próprio orçamento. Agora, essa liberdade, ela está pendurada num decreto do Quércia. E o que as universidades reivindicam, com razão, é constitucionalizar a autonomia. E eu vou fazer isso. Já me comprometi com o meu reitor, né, o professor Carlotti, reitor da USP. Já falei publicamente que vou constitucionalizar a vinculação de recursos para as 3 universidades estaduais. E mais, eles estão pedindo para não ficar vinculado a um imposto só. Por quê? ICMS? É o ICMS. Por quê? Porque, como o Bolsonaro fez agora, né, passou a mão no dinheiro dos estados para diminuir o preço da gasolina, ou seja, fez bondade com o dinheiro dos outros. Aí quem perdeu? A USP vai perder R$1 bilhão nessa brincadeira da gasolina do Bolsonaro. Em vez de ele enfrentar a Petrobras, ele resolveu enfrentar a educação. Tirou o dinheiro da educação para não enfrentar os acionistas da Petrobras. E o que é constitucionalizar? Da onde viriam os recursos? É você mudança? Fazer uma vinculação de uma cesta de tributos e não de um tributo só. Para impedir que uma quebra de receita de um tributo, que é o ICMS, prejudique a estabilidade de médio e longo prazo da instituição. Candidato, o fato de já ser mais conhecido por parte do eleitor tem o lado vitrine e o lado vidraça, não é? Verdade. Aí eu queria perguntar para o senhor nessa linha o seguinte: o senhor concorreu à reeleição à Prefeitura de São Paulo e não foi reeleito. Perdeu a eleição para João Dória em primeiro turno. Hoje, passados alguns anos desse pleito, qual é a leitura que o senhor faz? O senhor acha que o senhor perdeu por quê? E o que o senhor faria diferente agora concorrendo ao governo do Estado, já que a sua candidatura à reeleição à Prefeitura não foi vitoriosa? Olha, você sabe que na época muita gente dizia: sai do PT que eu voto em você. E eu falei: eu não vou sair, porque o que está acontecendo com o Lula é uma injustiça. Eu vou ficar onde eu sempre tive, porque eu não concordo com o que estão fazendo, não concordo com o que o Moro está fazendo, ele não está sendo um juiz. E eu paguei um preço por ficar onde eu estava, mas
a minha consciência estava tranquila de que eu estava fazendo a coisa certa. A culpa foi do PT? Não é que a culpa foi do PT. O clima político... Você sabe, Sabino, que eu não conseguia discutir política pública na rua na campanha de 2016. Eu não conseguia falar com as pessoas sobre o que eu tinha feito. Porque as pessoas olhavam para mim, identificavam o PT, faziam um sinal negativo com o polegar, e a interação... Tanto é verdade que se fala, bom, se fosse um fenômeno de São Paulo, tudo bem, você ia falar, bom, o Haddad está querendo fugir do... O PT no Brasil perdeu 60% dos votos em 2016 na comparação com 2012. 60% de votos no Brasil. Tanto é que nós não elegemos prefeitos no Brasil inteiro, elegemos um número muito pequeno. Aqui mesmo no estado de São Paulo, de 645 cidades, nós ganhamos em 4. Então, eu não estou culpando ninguém. Eu devo ter também minhas responsabilidades, não é disso. Agora, a verdade é que o eleitor também agora fica olhando porque veio depois. Pô, o Dória abandonou a cidade depois de 1 ano de administração. Foi para o governo do estado, abandonou de novo, quis voltar, quis ir. Uma lambança. Eu acho que muitas vezes as administrações são avaliadas e são reavaliadas. Hoje eu estou liderando a intenção de voto na capital. Então, quer dizer, alguma coisa aconteceu na cabeça do eleitor. Por que eu estaria liderando, né? Eu estou com... nas nossas internas, eu estou com 43% de intenção de voto na capital. Então, eu não estou dizendo que esse número vai se manter. Eu sei dos desafios que estão colocados pela frente. Eu sei que tem muita água para rolar. Mas eu estou disputando em condições competitivas, eu acho. Candidato, só mudando um pouquinho de assunto, o saneamento, né, no estado mais rico do Brasil, ele ainda é considerado... A gente está na Idade Média, se a gente considerar algumas cidades no interior do estado, algumas cidades no litoral, é uma coisa que pede socorro urgente. O que o senhor pretende fazer para deixar São Paulo, né, um dos estados mais ricos do Brasil, um dos estados mais importantes do mundo, de acordo com o que a população merece? Olha, na verdade, para ser realista, sem contestar o que você falou, que é a pura verdade, tem cidades que estão na Europa e tem cidades que estão na Idade Média. Exato. Essa que é a verdade. Tem cidade que está com 100% de saneamento e tem cidade que não está. Eu vou dar um exemplo para você do que é possível. Graças ao pré-sal, várias cidades do litoral paulista estão recebendo uma montanha de recursos de royalties do petróleo. Ilhabela, por exemplo, que tem 50 mil habitantes, está recebendo um caminhão de dinheiro do royalties do petróleo. Parabéns para Ilhabela. Nada contra. Um paraíso ali que pode ser, inclusive, destino turístico cada vez mais sustentável. Por que não usar uma parte do recurso para fazer o saneamento completo da ilha? Por que não usar os recursos de cidades que têm mais dinheiro para fazer o saneamento completo? A Sabesp, ela é uma empresa de capital aberto, com ação em bolsa. Ela pode emitir ações, emitir debêntures, tomar empréstimo, fazer parcerias público-privadas, fazer subconcessão. Ela pode tudo. Eu acho que está faltando dinamismo para a gente alavancar os investimentos. Não é outra coisa. Está faltando dinamismo. Porque, assim, o que está faltando? Muito bem, o candidato Fernando Haddad do PT hoje está conosco aqui no Jornal da Bandeirantes. Gente, estamos tratando dos principais assuntos. Faltou a gente falar de saúde, né? Nós falamos aqui de educação, falamos de segurança pública, transporte. Essa área da saúde que, quando o eleitor é chamado para trazer um problema, né, candidato, ele costuma mencionar sempre a saúde. E nós temos agora um grande conhecimento do SUS por conta da pandemia, a questão das vacinas, as pessoas que perderam renda também foram parar no SUS. É um desafio para qualquer administrador público que vá vencer a eleição agora de 2022. Qual é a principal demanda na tua avaliação em relação à saúde pública? O que o governador do estado tem de fazer para melhorar a saúde das pessoas? Olha, Pedro, esse é o tema do momento no estado de São Paulo. Qualquer cidade que você visita, essa é a preocupação. Porque mais de 1 milhão de procedimentos em atraso, na fila. Alguma fila vai sempre ter. Tem até em convênio médico, convênio particular. Mas as filas estão atingindo uma escala inadministrável.
O que é preciso fazer? De 1.200.000 procedimentos, o governo do estado só contratou, isso dito pelo próprio governador, 78 mil. Ou seja, dá coisa de 6 e pouco % do que precisa ser feito. Eu, em 2012, eu defendi uma ideia e apliquei em São Paulo, que era transformar as AMES em hospitais-dia, com centro cirúrgico. Fiz 35 hospitais-dia na cidade de São Paulo. A fila começou a cair. Eu quero levar a experiência do hospital-dia para o interior. Hoje você tem poucas AMES do estado que tem centro cirúrgico. E eu quero criar 70 novos hospitais-dia no interior do estado, para diminuir a fila do SUS. Candidato, um assunto metropolitano e também de grandes cidades espalhadas pelo estado. Toma uma aguinha aí. Obrigado. Tá falando bastante. Um outro assunto que atinge várias grandes cidades do estado é a questão da tarifa de ônibus. Na capital, a prefeitura deve gastar esse ano cerca de 5 bilhões e meio em subsídio. O senhor concorda com essa alternativa para não aumentar a tarifa? Ou quais seriam as outras formas de financiamento do sistema de transporte? E mais, o senhor cogita até com o dinheiro hoje que há em caixa, porque o governo do estado tem muito dinheiro em caixa, uma tarifa zero, por exemplo, em alguns ônibus metropolitanos? Eu sempre defendi que a tarifa zero fosse progressiva. Por exemplo, quando eu e o Alckmin criamos o passe do idoso, nós baixamos de 65 para 60 anos a gratuidade. O que fez o Dória e o Rodrigo Garcia? Cancelaram a gratuidade. O que fez o Ricardo Nunes? Cancelou a gratuidade. Voltamos a pagar a partir dos 60 anos. O passe livre do estudante não existia. Eu criei o passe livre do estudante, que era uma reivindicação justa de 2013. Não, peraí, como voltou a pagar? Quem tem mais de 60 anos, não... Paga. Hoje paga. Acabaram com o passe do idoso. Paga. Público? Nós ampliamos a gratuidade, baixando a... É 65, né? Que é grátis por causa do Estatuto do Idoso, não é isso? Então. Mas eu e o Alckmin baixamos de 65 para 60. Entendi. Aí o Ricardo Nunes, o Dória e o Rodrigo Garcia passaram para 65 de novo. É porque saiu um dinheiro grande da prefeitura para bancar essa gratuidade, né? Sim, mas aí você prejudica o cidadão. Você vai cobrar uma coisa que você deixou de cobrar. É que nem o passe livre do estudante. Você tinha direito a 8 passagens por dia, caiu para 4. E aí eles foram se enrolando na política de gratuidade. A gente queria o passe livre para o desempregado. Se essa gratuidade é oferecida para o governo do estado também não precisava indicar de onde vêm os recursos? Então, mas aí eu tinha uma ideia, aliás, uma ideia que eu acho que o Lula vai poder explorar, que é mudar um dispositivo da lei, criando, municipalizando a CID. A CID é um tributo que incide sobre a gasolina. E não vem para os municípios. Eu acho que deveria vir. Essa deveria ser a fonte de financiamento do subsídio ao transporte público. O imposto que incide sobre a gasolina. Aí você repassa para os prefeitos e o prefeito tem caixa para sustentar o subsídio. Porque do jeito que está, daqui a pouco a prefeitura vai usar quantos % do orçamento para o subsídio? Sem fonte de receita. Então eu sou a favor, e já desde 2013 eu falo, o caminho para o transporte público é a municipalização do imposto sobre a gasolina. Que aí o prefeito vai ter recurso para bancar o subsídio. Agora, ficar cortando benefício, eu acho que é uma coisa, no meio de uma crise, pô. Olha, no meio de uma crise, eles congelaram o salário mínimo. Aqui em São Paulo, o salário mínimo ficou 2 anos sem reajuste. Está 10% abaixo do que subiu a inflação. Tiraram o passe do idoso, tiraram o leve leite das crianças. Eles foram cortando em cima do pobre, pô. Em cima do pobre. Aumentaram imposto sobre medicamento, ICMS sobre medicamento, ICMS sobre alimento, ICMS sobre material de construção. Você acha que esse é o caminho da justiça social? Quer dizer, eu não concordo com a política adotada nesses últimos anos. Ela penalizou muito a camada mais vulnerável economicamente da sociedade. E não ajudou o empresário. Não ajudou. Os empresários estão revoltados com o aumento do ICMS durante a pandemia. Você pede para o cara fechar a loja dele para salvar a vida das pessoas e tributa em cima do...
Cara, não dá. Os caras abusaram demais da conta, sabe? Candidato Fernando Haddad, candidato do PT ao governo do estado de São Paulo, esteve hoje aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes, nessa nossa série de entrevistas com os candidatos. Muito obrigada, viu, candidato? Eu que agradeço. Obrigada por ter vindo, até uma próxima. Bom dia a todos. Obrigada.